Fechou? Gravando? 3, 2, 1. Fé e esperança, aqui você vai crescer. Você sofre de ansiedade extrema, toma medicamento, ou você vem aí já há um bom tempo caminhando aí através de consultas, médicos, né, a respeito da ansiedade. E o que dizer então do medo? O que o medo faz com você? Te paralisa? Você já pegou momentos que você deixou de viver situações até corriqueiras do dia a dia e por causa de medo do novo, medo de tentar, ou né, o boleto nem venceu, você já está com a mão suando pensando o que vai acontecer, né? Ou a tragédia anunciada, daqui meses você vai precisar tomar uma decisão e já está tremendo toda. Ou você, pastor, pastora, líder cristão, ou você mesmo, dona de casa, que né, precisa fazer uma prova, está fazendo já a 5ª prova para tirar a sua habilitação, tem medo de falar em público, um negócio horroroso. Eu lido com pessoas assim todos os dias. Lógico, tem todo um processo moral, biológico que precisa ser investigado. Porém, quando fala de ansiedade, medo, o que a Bíblia fala sobre isso? Ou o que você conhece sobre isso? Ou você já está na caminhada cristã há tanto tempo, que para você, né, alguns já chamam de minha ansiedade, o meu medo. Eu não vou julgá-lo ou julgá-la, porém, quando você pensa nisso, ou que você conhece pessoas que vivem assim, já tentou diversos tratamentos, aprendeu a conviver com isso. Eu entendo que, biblicamente, isso não é uma vida cristã na plenitude. E o processo de libertação? O que você percebe? Já fez? Já tentou? Fez orações? Pastor, tem oração que anula a ansiedade? Tem o espírito da ansiedade? E dizer do espírito do medo? Isso existe? O que a Bíblia ensina? Quais são os ensinamentos de Cristo? Como que ele enfrentou essas questões? Quando você estuda a personalidade de Jesus, você vai perceber um tanto de coisa, os valores que ele ensina a respeito. Mas eu estou aqui hoje para falar a você que existe sim, dependendo da sua situação, dependendo de como isso iniciou. Perceba que tudo na Bíblia tem um princípio, um início. No Gênesis capítulo 1, verso 1, você vai ler exatamente isso. No princípio, Deus. Tudo que Deus fez tem um valor espiritual e tem um fundamento moral. Tudo, o início de uma vida, e agora sempre entendo que é isso, mas será sempre uma discussão a respeito de quando inicia a vida, o processo do aborto, mas esse é um outro assunto. Mas como que você lida com isso? Qual é a resposta que você dá a essas questões? Você está bem assim? Vivendo assim, debaixo de medicamento? Tem situações que medicamento resolve. Tenho na minha equipe profissionais da saúde que são excelentes mapeadores, até mesmo quando se trata de ansiedade e medo. Mas quanto tempo você está assim? Faz sentido viver assim? Servir a Jesus, ter um ministério, isso é real? Vale a pena esse tipo de situação? Um café? Obrigado, Bruno. Estamos aqui com o Bruno, com a Jéssica, a equipe. Obrigado, Bruno. Vale a pena isso? É real isso? Isso está certo? Esses questionamentos. Então, nesse vídeo, eu quero mostrar a vocês, assim, de maneira muito clara, sem o teologiquez, como lidar, como mapear, quais são as perguntas corretas a fazer. O que eu preciso entender? Quais os princípios que eu estou quebrando? Por que isso se deu? Já passou por médicos, terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, né? Já caminhou aí em diversas, eu vou usar essa expressão, sessões de descarrego, passeou por diversos ministérios de aconselhamento e libertação. Como que faz? Como que vive desse jeito? Obrigado, Bruno. Bruno é uma figura, né? E café tem que ter açúcar. Tem que ter açúcar. Café sem açúcar não tem graça.
Mas até mesmo o seu café, né? Se adoça demais, ansioso, tem um antigo comentário que diz, né, que quando a pessoa adoça demais o café, ou está apaixonado ou está ansioso. Mas é lícito viver assim? Já passou por diversos cultos de libertação, já passou por salas pastorais, né? Já foi aconselhado por diversos profissionais na área, fez várias sessões de terapia, de regressão, seja lá o nome que você queira dar, isso para mim não importa. O que eu quero passar para vocês através desse vídeo é como identificar, como mapear, de que forma sair, o que a Bíblia fala sobre isso, o que Deus diz sobre isso. Viver assim é uma vida em abundância. Quando você vê João 10, verso 10, que Jesus faz a comparação da verdade com o diabo, né? O diabo rouba, mata e destrói, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A primeira palavra vida, antes da vírgula, é bio, né? Uma questão biológica. Quando o cristianismo, querido, coloca você em ordem. Existe uma lei chamada Lei da Criação, que estabelece a biologia correta do seu corpo, principalmente quando você vira um cristão. Quer ver só? Quando você vira um cristão, você deixa de fumar, você deixa de beber, você deixa de ter uma vida sedentária, você deixa de viver uma série de fatores, você dorme melhor, come melhor, né? Você vive melhor. Então, biologicamente, você se estabelece. O cristianismo põe você em ordem. E depois da vírgula, a vida é traduzida como zoe, plenitude de vida. É essa plenitude de vida que o campo da libertação entra. É aqui que eu quero colocar você a par de como resolver essas questões para superar, através de um processo bíblico correto de mapeamento espiritual, moral, biológico, os valores de libertação. Libertação não é você sair expulsando demônios para cima e para baixo, isso faz parte do processo, mas não é a ênfase. Expulsão de demônios são um valor, libertação é outro. Libertação é lidar com crenças, mentalidades escravizadas. Libertação é você ter uma postura, é uma conversão de pensamento. Mas como lidar com isso então? Como sair desses valores da ansiedade? Como superar os gigantes do medo? A Bíblia é recheada de valores assim. Eu tenho por hábito dizer: o que te coloca em xeque? O canto do galo faz você fugir? Ou o grito do gigante faz você encará-lo? Como que você vê isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Então, há um texto em 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Café é bom. Que fala assim, 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então vamos começar por aqui. Ansiedade, na linguagem de libertação, é falta de descanso. Ai, pastor, como assim? Nunca ouvi isso? Então, está ouvindo agora. Ansiedade, no grosso, no chacoalhar da peneira, é falta de descanso. Quando eu não descanso, eu não permito que Jesus cuide da área que está gerando isso, esses princípios corrompidos de ansiedade na minha história. Então, a temática é essa. Se eu sou um cristão, essa é a linha mestra do pensamento. Se eu sou um cristão, eu permito que Cristo governe a minha história. Sendo assim, ele governa todas as áreas da minha vida. Logo, eu descanso nele, permitindo que ele cuide de mim em todas essas áreas. Uau! Mas você pode perguntar: pastor, isso não é tão fácil assim? Eu digo que para você que é. Porque a partir do momento que você aceita Cristo, uma série de valores começam a ser mudados. O nome disso é discipulado. Um bom discipulador ajuda você. E aí você vai estabelecer, principalmente, esse cuidado em Deus, se permitir ser cuidado. Então, a pergunta central para você entender o processo seu de ansiedade
é: qual é a área da sua vida que você não está deixando Jesus cuidar? Aí você, né? Qual é a área da sua história que você não está deixando Jesus cuidar? É essa área que você precisa estabelecer o governo de Cristo. O Espírito de Deus tem que estar dentro de você. Ponto. Quando você não descansa, você gera um cuidado excessivo que não é seu e acaba gerando esses valores de ansiedade. Em algumas pessoas isso pode vir através de traumas, abusos morais, situações familiares, base familiar corrompida. Por exemplo, uma certa vez eu tratei de um jovem de 15 anos que ele tinha obesidade mórbida. Quando eu fui caminhar com ele, eu descobri que nos primeiros anos de vida dele, ele, né, a família, ele, o pai, a mãe, passaram muita dificuldade de comida. Então, Então, essa família passou muita dificuldade de alimento. Então, toda vez que eles chegavam ao final do dia, o menino perguntava: mãe, o que nós vamos ter para comer? E gerava aquela ansiedade: será que nós não temos para comer? Há alguma coisa para comer amanhã? Então, ele cresceu, lógico, essa família depois saiu desse problema, mas ele cresceu com esse pensamento de que ele tinha que comer tudo porque não sabia se amanhã ia ter comida. A ansiedade dele veio através de um abuso físico, moral, uma crença familiar. Descanso. Primeira pergunta é essa: qual é a área da minha vida que eu não estou deixando Jesus cuidar? E o medo? O que você entende do medo? A Bíblia estabelece que quem ama cuida. Então, se você sente-se amado por Jesus, você sente-se cuidado por Ele. O medo é um atributo da criação em nós que é um mecanismo de alerta. Todos nós temos esse mecanismo de alerta. Provérbios capítulo 20, verso 27, Salomão escreveu, dizendo: Deus deu a um homem consciência inteligente para que ele não fuja dele mesmo. Em algumas traduções você vai ver: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, na qual o Senhor esquadrinha o mais íntimo do seu ser. O medo, ele é um atributo natural da criação em nós, é um item de série. Mas a partir do momento que você deixa esse sentimento, esse alerta te dominar, você está lançando fora um cuidado de Deus a respeito da sua vida. Medo, ele é um alerta biológico, não sei como que você quer encarar isso, ele faz parte da nossa conversa. Então uma situação é você ver uma aranha e sentir medo de ser picado por ela, mas você vai lá e enfrenta. Outra é você paralisar com aquilo. Outra é você entrar em desespero, em pânico. Isso não vai funcionar. Isso precisa ser avaliado de uma maneira que ou isso começou principalmente no ventre materno, que eu chamo de feridas do útero, a mãe grávida que teve um susto ou passou por um trauma, isso gera na criança. Tudo que a mãe grávida recebe pelos 5 sentidos somatiza na criança 6 vezes mais. Pode ser um trauma de infância, mas não existe nada que justifique uma pessoa cristã ou que ainda está conhecendo o Evangelho se sentir paralisada por medo. Medo do novo, medo do errado. Isso, de certa forma, nos impulsiona. Alguns, como eu disse, alguns entendem isso como uma plataforma, outros vão ver isso como uma prisão. Ansiedade e medo. Talvez na sua história, que você está me assistindo, isso anda de mãos dadas, mas aprenda um princípio poderoso. Jesus, ele tem que governar todas as áreas da minha vida e você descansar. E descansar não é ficar com as pernas para cima, descansar é você confiar nele. E o medo, você se sentir amado por ele, como uma criança que é amado pelo seu pai. Eu tenho um filho de 4 anos, o Benjamin, e eu ensino ele desde pequeno: pai, eu tô com medo. Não, você consegue, eu tô aqui. Então ele se aventura, ele pula, ele confia, ele sabe que ele é amado nesses valores. Para encerrar, como então vencer, pastor, a ansiedade e o medo? Primeiro ponto, avalie
se você realmente está deixando Jesus governar as áreas da sua vida, principalmente essas que te geram ansiedade e medo. E avalie também se você se sente amado de verdade. Para soluções, tem um processo de libertação, você pode me procurar aqui através dos canais de comunicação aqui do YouTube, no Instagram, WhatsApp. Também você pode deixar seu comentário e espero que você possa encarar essas verdades. Dúvidas? É só me procurar. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Pra se fortalecer, com fé e esperança, aqui você vai crescer.